A paz de Cristo Jesus. Eu estou fazendo aqui uma breve reflexão no livro do Salmo 1, capítulo 1. Só tem 6 versículos e eu estava aqui refletindo. Vou compartilhar aqui. O livro do Salmo, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 6, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui diz, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos maus, dos perversos e dos injustos. Não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não se deixa levar, não deixa ser influenciado ou influenciada pelos conselhos maus e não imita o comportamento errado. Bem-aventurado, mais que feliz, a pessoa que consegue se desviar dos caminhos maus. E nem se assenta na roda dos zombadores, e nem fica zombando, escarnecendo, criticando das coisas santas, das coisas espirituais, daquilo que é verdadeiramente belo aos olhos de Deus. Bem-aventurado aquele que se desvia desses caminhos, desse tipo de conduta. O versículo 2 diz: Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Aqui está falando do justo. Tudo que o justo faz prospera. Onde põe as mãos onde pisa com a planta dos pés, abençoa o local, abençoa onde toca com as mãos. O justo, os escolhidos do Senhor, aqueles que têm Jesus no coração, essas pessoas, a bênção segue, a bênção corre atrás. Quem teme a Deus e anda com Deus não precisa correr atrás de bênçãos, não precisa se humilhar, desvalorizar, insistir. Não precisa, porque a bênção vem atrás. Quem obedece a Deus em tudo, quem se esforça para fazer o que é certo, quem tem Jesus no coração, as bênçãos acompanham. O versículo 3 diz, é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas nunca murcham. Tudo o que faz prospera. Deus abençoa tudo o que o justo faz, como abençoava José do Egito. Até na cadeia, José organizou a cadeia toda. Então, José, onde ele tocava, prosperava. No jardim que ele cuidava, o jardim ficou lindo. A bênção de Deus estava sobre a vida de José do Egito. Por isso, tudo o que ele fazia prosperava. E ele tinha sabedoria, discernimento. E as pessoas percebiam o quanto ele era diferente. Como é importante ter a bênção do Senhor. E isso só é possível com obediência à palavra de Deus e fé em Cristo Jesus. O versículo 4 diz, não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O ímpio não vai resistir no julgamento, porque o ímpio não tem o que argumentar diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Se não se arrepender, não vai resistir no julgamento. Então será condenado por Deus, o ímpio, se não se arrepender. É o que diz a palavra. O versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Deus aprova o caminho dos justos. E qual o caminho dos justos? O caminho estreito. Um caminho difícil. É um caminho que você tem que abrir mão de tantas coisas, do seu eu, do seu ego, da sua vontade pessoal. Deus abençoa o caminho dos justos, fazer o que é certo, o que está escrito na Bíblia. Não é fácil, mas quando a pessoa ama o Senhor e teme a Deus de coração, a pessoa ora pedindo a graça de Deus e Ele ajuda, Ele abençoa, Ele vai transformando o interior. A pessoa só consegue com a graça de Deus mesmo viver nesse mundo, caminhando no caminho estreito, fazendo o que é certo, só mesmo com a bênção e aprovação do Senhor. Mas o versículo 6 diz que, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Deus aprova, Deus abençoa o que o justo faz. Claro que,
se o justo escolher fazer o que é certo. Nós sabemos que ninguém é perfeito, então se o justo escolher fazer algo errado, vai sofrer as consequências também. Um exemplo aqui é Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como nós sabemos. E ele pecou e se arrependeu do mais profundo da alma e do coração. Ele se arrependeu, orou, confessou e mesmo assim ele sofreu as consequências. Ele era ungido do Senhor, um homem segundo o coração de Deus e sofreu sérias consequências pelos seus pecados. Pecados de adultério, de assassinato, que ele praticamente planejou o assassinato de Urias para ficar com Betseba. E ele adulterou. Né? Então, muito grave, um pecado muito grave. Deus perdoou porque ele se arrependeu, mas ele sofreu as consequências. Então, um justo, quando escolhe errado, também sofre as consequências. Mas Deus perdoa. E um ímpio não se arrepende, um ímpio não deixa de fazer o que é errado. É muito difícil uma pessoa com o coração endurecido, que tem anos e anos na prática do pecado, uma pessoa iníqua mesmo, perversa, malvada, se arrepender é mais difícil. Mas se a pessoa se arrepender do mais profundo da alma e do coração, Deus perdoa. Deus é um Deus perdoador. E o versículo 6 termina assim: mas o caminho dos ímpios leva à destruição, a ruína total. E muitas vezes tem gente que diz e pensa assim: fulano de tal levou a vida toda agindo de forma desonesta, mentindo, roubando. E ele é rico, tem casas, carros, apartamentos. Nem sempre o mal sai no prejuízo. Tem gente que pensa assim e fala assim, que o mal também prospera, mas não prospera não, gente. Algumas vezes, assim, demora de chegar a conta, mas sempre chega. Sempre chega a angústia, o sofrimento, a morte trágica, o vazio no coração. O pior é o vazio, a falta de Deus. Porque em um coração não pode. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, em coração não pode ter o lado direito Deus e o lado esquerdo o diabo. Não pode. Deus é um Deus que exige santidade. Então, para a pessoa servir a Deus, ou decide completamente ser justo, servir a Deus, agir com integridade, aprender a fazer o que é certo, ou se ficar do lado do muro, o muro também pertence ao diabo. Se ficar do lado do muro, a pessoa também não sai do lugar. Por isso, não é fácil tomar a decisão de servir a Deus, não é fácil. Eu me converti aos 9 anos de idade, eu tinha 9 anos e alguns meses. Eu me converti, não foi Deus que me obrigou. Deus não obriga. Tem gente que diz, Deus me converteu, então foi Baal, porque Baal é que obriga, Baal que é tirano. Deus não. A pessoa escolhe, Deus respeita a escolha das pessoas. A Bíblia toda está cheia de provas que Deus deixa a pessoa escolher. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, mas Deus respeitou a minha escolha. As pessoas podem resistir ao Espírito Santo de Deus, não é irresistível, como algumas ideologias falam. Não, a pessoa pode resistir, falar sim ou não. Mas Deus é um Deus justo, longânimo e misericordioso. Deus dá várias oportunidades, muitas oportunidades. Só quando a pessoa despreza mesmo, não quer Deus, que aí vem o juízo. E quando Deus bate o martelo, então não tem mais jeito. Um exemplo de alguém que Deus rejeitou foi o rei Saul. Depois que Deus rejeitou Saul, o profeta Samuel ficava com dó de Saul. E aí Deus falou para Samuel, até quando terás pena, quando eu o rejeitei? O próprio Deus havia rejeitado Saul. Saul continuou governando, mas sem a bênção de Deus. O Espírito Santo de Deus não estava em Saul. E Saul foi ficando cada vez pior, até ele se matou. Porque, pelo que eu entendi lendo a Bíblia, ele se jogou contra a espada dele, ele se matou. Então, Saul passou a vida dele todinha perseguindo Davi, com inveja de Davi. Matou os sacerdotes do Senhor, ficou mal, perverso. E assim, deu lugar ao inimigo com inveja, alimentando inveja no seu coração. Mas, assim, Deus rejeitou, mas deixou ele vivo ainda. Ele continuava agindo normalmente, fazendo as coisas, mas o Espírito Santo de Deus não estava mais em Saul. Então, para quem pensa que Deus não rejeita, rejeita sim. Quem rejeita Deus primeiro, Deus também rejeita a pessoa.
Porque Deus não obriga a pessoa a aceitar ele. É só se quiser. Deus chama pelo amor, Deus toca no coração, Deus usa pessoas para tentar abrir os olhos, aconselhar. Mas quando a pessoa se tranca e não quer Deus de jeito nenhum, quer fazer a própria vontade, Deus entrega a si mesmo e deixa a própria vontade. E muitas vezes entrega aos demônios. No caso de Saul, Deus entregou Saul a um espírito de loucura. Saul ficou agindo de forma completamente descontrolada. E aí a Bíblia diz assim: e um espírito mau da parte do Senhor, ou seja, um demônio com a permissão de Deus, atormentava Saul. Quando Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Então Deus deixou entregue a própria sorte aos demônios, porque ele desobedecia a Deus o tempo todo. Ela era rebelde. Era muito rebelde e desobediente. E rebeldia é como um pecado de feitiçaria. A atitude de um rebelde aos olhos de Deus é como se fosse um feiticeiro. E Saul desobedeceu algumas vezes. E hoje em dia, trazendo essa realidade para hoje em dia, quantas pessoas desobedecem a Deus? Muitas vezes, o tempo todo. Veja o mundo como está. A prova disso, as pessoas estão colhendo os frutos de suas ações. E tem gente que está orando, buscando, intercedendo, jejuando, mas outros não estão acordados para essa realidade. Não estão percebendo o que está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que venhamos a pregar a verdade. O evangelho é um evangelho de confronto. Nós temos que falar mesmo que é errado. E enfrentar sem medo mesmo. O evangelho é um evangelho de confronto, o caminho é estreito e tem que abrir mão de muita coisa. Esse evangelho modismo de show não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Nada. E nós temos que confrontar sim e falar a verdade. Deus está acompanhando a história de pertinho. E Deus está com as mãos estendidas para abençoar os justos e obedientes. E também está castigando os ímpios. No mundo todo, gente, Deus está colocando a sua mão, agindo como um verdadeiro juiz. Deus é o juiz da história da humanidade. E que possamos aprender a temer e a respeitar a Deus. Deus exige santidade, temor e obediência à sua palavra. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.